Beleza, galera? Mais um vídeo mostrando nossa operação no robô de abertura do mini índice. E hoje é dia 3 de setembro e eu vou mostrar para vocês que a nossa operação já está rodando aqui, ó. Já está vindo em direção ao nosso alvo. Eu vou mostrar para vocês aqui, essa linha amarela aqui já é o nosso alvo. Nosso robô já fez algumas realavancagens aqui, né, quando o preço voltou contra a nossa posição inicial e já está vindo para poder querer pagar nosso alvo aqui, onde eu estou marcando nessa seta aqui, ó. Nosso alvo de saída parcial, onde a gente faz a parcial da operação nesse ponto aqui. Se ele chegar lá, eu vou executar esse contratinho aqui. E eu tenho mais esse lote aqui acima que eu vou sair com ele também um pouquinho antes, porque eu já tracei uma Fibonacci aqui, ó. Já vi que aqui é um alvo de Fibo também. Então, se o preço chegar ali, já vou executar essa ordem aqui para não deixar dinheiro para trás na mesa. Porque é uma região que pode ser defendida, tem um fundinho anterior aqui também. E eu quero que ele vá buscar essa região aqui, que é uma região de alvo de Fibonacci também, da projeção do pivô que ele está tentando romper ali. Já tem umas ordens de defesa ali em cima, tem muitas ordens aqui embaixo no livro visual chamando o preço. Então tem grande chance desse preço descer, porque ele já fez um pullback ali, já defendeu a região ali de abertura do mercado também, fazendo uma espécie de bipolaridade, agora tentando romper esse fundo para jogar o preço para baixo e pagar o nosso alvo. Tem uma ordem grande aqui, ó, nessa região, bem próximo da minha ordem. Então, se ele romper ali, a chance de pagar lá embaixo é muito grande. Vamos aguardar, vamos ver se o preço vai chegar lá. Tem expectativa desse mercado descer bastante hoje. Pode ser que não aconteça, mas pelo menos no nosso primeiro alvo ali, ele vai e depois a expectativa é pagar o nosso alvo final, que está mais para baixo. O preço está com um pouco de dificuldade de romper esse fundo. Aqui eu já deveria ter feito uma parcial, já poderia ter feito uma parcial aqui, mas eu puxei a ordem ali para baixo, que é aquela primeira saída ali, para poder extrair um pouco mais de financeiro do mercado. Então ele rompendo aqui, a expectativa é pagar aqui embaixo e aí eu consigo extrair um pouco mais de financeiro do mercado. Mas está com um pouquinho de dificuldade para romper essa região aqui, mas eu acredito que vai, e aí ele executa a nossa ordem de saída. Já já vai fechar esse candle dos 5 minutos aqui, ó. E eu quero ver se ele vai romper essa região de mínima ou se vai fechar bem próximo da mínima. Eu quero que ele rompa ou que ele feche pelo menos próximo aqui, porque aí o próximo candle pode trazer mais força para poder buscar a nossa região de alvo da primeira parcial ali, buscar a nossa primeira parcial que está mais abaixo ali também. Segunda parcial no caso, né? Eu quero sair com essa primeira ordem aqui o mais rápido possível. E se o preço não chegar lá, eu vou acabar executando ela aqui, porque ela já poderia ter sido executada na região onde está o preço ali. Então aqui ó, falta alguns segundos para poder fechar o candle dos 5 minutos e eu quero que ele feche mais para baixo. Essa volta aí não é legal. Preciso que ele feche mais embaixo. Aí ó, acabou de fechar. Agora o vendedor tem que vir puxando o preço para baixo, não pode deixar voltar. Eu quero ver ele romper essa mínima aí. Isso, vendedor. Tem que forçar a região aí, ó, rompeu a mínima. Agora eu quero que ele continue agredindo na venda para a gente poder sair com a nossa ordem ali. Eu já estou segurando ela aqui, qualquer coisa eu puxo ela ali e já liquido mais rápido ali para poder garantir o lucro. Mas o vendedor tá forçando aqui, então eu vou segurar mais um pouquinho, mas vou ficar esperto aqui para não deixar devolver. Tem uma ordem aqui, ó, tá vendo? Uma ordem chamando o preço aqui embaixo, logo abaixo da nossa posição aqui de saída, onde está a nossa ordem. Então tem grande chance desse preço ir ali, e aqui ó, entrando mais agressão na venda, o preço está querendo deslocar um pouquinho mais rápido, né? Então a ordem está chamando o preço, já desceu ela um pouquinho, e o preço está chegando mais perto da nossa ordem, falta só um pouquinho, ó, entrou uma pancada, já executou. Eu acho que eu vou proteger aqui, ó, já para não deixar devolver, e já vou sair com essa ordem aqui também, para garantir, porque do jeito que ele está defendendo bastante aqui, ó, pode ser que ele demore um pouco para chegar nessa região ali. Então agora já vou proteger aqui o meu último contratinho. Se ele voltar aqui, ele vai me tirar, senão a gente segue para o nosso alvo final lá. Mas eu não vou devolver mais do que isso aqui, porque esse mercado tá meio esquisito. Então eu vou aguardar aqui, ó, chegou na nossa projeção de Fibonacci. Então vou aguardar agora para ver como que o preço vai reagir. A gente sair aqui na operação, esse é o resultado que a gente está fazendo aqui até o momento. Eu levei um stopzinho aqui em cima no início do dia, então por isso que o nosso ponto de cobertura está aqui. Esse aqui é o nosso resultado financeiro até o momento. Já recuperamos aqui, ó, temos um resultado um pouquinho maior aqui em cima, mas o nosso resultado financeiro é um pouquinho menor. Acabei levando um stopzinho ali depois da entrada, mas como o preço voltou ali, a gente conseguiu realavancar a posição, fazer o gradiente ali e melhorar o nosso preço, aumentar o nosso lucro um pouquinho com essas realavancagens, com essas reentradas
de ordens ali, de entrada de posição ali. Então, eu já coloquei o meu stop aqui e agora eu vou esperar para ver se ele consegue romper essa região de mínima aqui, que ele tá com um pouco de dificuldade aqui nessa região aqui, para poder buscar o nosso alvo que tá aqui embaixo nessa linha amarela. Nosso alvo não, nossa parcial, né? Porque aí eu posso encurtar um pouco mais também a minha saída, encurtar um pouco mais aqui a minha proteção para poder garantir um pouco mais de lucro aqui. Eu quero que ele perca essa região amarela para eu poder levar o preço mais para baixo ali, levar a minha proteção um pouco mais para baixo. Para você que está se perguntando por que, que eu arrastei a ordem aqui, por que, que eu fiz a execução aqui na mão, é porque eu fico na frente do gráfico aqui, eu tenho outras telas, eu fico olhando aqui algumas regiões, fico olhando outros tempos gráficos que eu tenho aqui, então eu fico vendo outras possibilidades em outros fractais aqui também, para poder ver aonde que o preço pode ir, até onde que o preço pode chegar. E aí eu marco aqui também, como eu marquei essa Fibonacci aqui nos 5 minutos, aqui quando ele fez, poderia, né, montar o pivô aqui fazendo o rompimento, então é por isso, né? Eu vejo que pode me dar um pouco mais de possibilidade de ganho, então eu alonguei um pouco o alvo, como vocês viram ali, até essa região de alvo de fibo aqui, e aí eu fiz a execução aqui na mão, apenas por esse motivo, sabendo que eu posso ter uma possibilidade maior de ganhos olhando outros tempos gráficos aqui, olhando o contexto de mercado, assim como foi nesse rompimento de mínimo aqui, ó, trazendo até essa região de alvo, e aí eu acabo colocando minha proteção aqui. E a expectativa é que ele possa pagar mais abaixo, já que ele fez pullback ali, já rompeu, montando o pivô, já pagou o alvo de Fibonacci aqui, então agora a expectativa é ele pagar esse primeiro alvo aqui e seguir mais para baixo para poder pagar o nosso alvo final lá. Mas aqui é uma região onde está defendendo bastante o preço, né, nesses fundos aqui, e mesmo se você deixar sem fazer essa gestão ativa, como eu tenho feito aqui, e deixar somente por conta do robô, 100% por conta da automação, ele vai fazer da mesma forma também, ele vai ser lucrativo, assim como vocês têm visto aí no teste que eu tenho mostrado também, como que ele está lucrativo aqui em menos de 30 dias corridos aqui, operando com ele, né? Então, ele faz a gestão da mesma forma, vai seguir para pagar esse primeiro alvo, vai fazer as suas reposições de ordem para poder melhorar o preço. Então, eu só coloco essa proteção aqui porque eu não quero devolver, e como eu estou fazendo esse teste aqui com um contratinho só, então eu acabo protegendo a operação, e como eu já levei aquele stopzinho ali, eu não quero deixar devolver mais, então eu acabo protegendo. Mas se deixar somente por conta do robô, ele vai pagar aquele alvo ali e depois vai seguir na tentativa de pagar o alvo final da operação. Olha aí, pessoal, o preço voltando aqui, ó, acabou de tirar a gente aqui, tá com muita dificuldade em romper ali a mínima e avançar em direção aos nossos alvos que tem mais para baixo, mas enfim, acabou voltando, né? Não aconteceu como a gente gostaria, não rompeu a mínima ali, então o preço acabou voltando, tirou a gente aqui na nossa proteção onde eu tinha colocado aqui, mas conseguimos ainda sair positivo, recuperar o nosso stop do início do dia e, enfim, encerrou a nossa posição aqui, né? E esse aqui é o resultado. Eu vou mostrar para vocês aqui vou puxar o relatório para poder estar mostrando o resultado de hoje e também mostrando o resultado acumulado. Então, deixa eu puxar aqui, ó. Tá aqui na tela já. Já estou puxando aqui, só vou mudar aqui agora para selecionar somente o mini índice, que é onde a gente está rodando a estratégia do robô, né? Então, eu tenho que puxar só o mini índice. Esse aqui é o resultado acumulado desde a semana passada, quando iniciamos, no dia 25. Então, aqui está o nosso resultado total das nossas operações, nossa curva de performance e o resultado que a gente atingiu até agora. Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui o relatório para que vocês possam ver melhor. E vocês estão vendo aqui, ó, a data, desde quando a gente começou, que é o dia 25, e para trás não tem nada, e aqui é a nossa curva de performance até o dia de hoje, já mostrando aqui nesse relatório. Um resultado muito bom, uma curva muito boa, tem se mostrado um resultado positivo aqui, um resultado muito bom para operando com um contrato aqui em conta real. Esse aqui já é o resultado líquido, e aqui, ó, o resumo desse período, o fator de lucro, razão de lucro, prejuízo, tá aqui o drawdown, o resultado líquido, já descontando os custos aqui, a gente mostra aqui embaixo, é tudo, você pode ver aqui, um fator de lucro muito bom, ou somente no mini índice, operando somente no mini índice, que é onde a gente está rodando essa estratégia, como eu falei, e aqui, de novo, o nosso relatório, né? E agora aqui é a operação de hoje, né? A gente ficou um pouco negativo ali
no início, né? Mas a gente faz as realavancagens, as reentradas ali, e quando retoma o movimento, a gente acaba melhorando o nosso preço e saindo no lucro. Então é isso, pessoal, aqui, ó. O preço voltou, tá trabalhando lá em cima ainda, tem mostrando uma defesa ali, mas esse preço pode voltar aqui para baixo ainda. E agora a gente já saiu da operação, vou ficar observando o mercado. Não tem muito o que fazer agora, é só aguardar, observar o mercado mesmo. E esse foi o nosso resultado de hoje, então a gente encerra também mais um dia positivo. Eu vou continuar observando aqui e depois eu mostro para vocês o relatório final da automação com o padrão de 3 contratos, que é a automação padrão. Olha aí, pessoal, voltando aqui mais uma vez, o preço tirou a gente ali e depois ele desceu e pagou lá o primeiro alvo e quase chegou no segundo alvo. Então, eu vou puxar para vocês aqui o relatório da automação padrão com 3 contratos para mostrar para vocês aqui como que foi o desempenho dela hoje, né? E como que foi o desempenho da nossa automação com os 3 contratos na entrada aqui. Então, esse daqui, a operação já está fechada já, eu deixo rodando até aproximadamente 1 hora, deixei ele passar um pouquinho hoje, mas tá tudo certinho aqui, mostrando para vocês. Esse foi o resultado de hoje, a operação fechada. E deixa eu abrir um pouquinho mais aqui para poder vocês conseguirem acompanhar. Então, a gente tem aqui o resultado do dia. Esse aqui é o teste que eu estou fazendo, né? Então vocês podem ver tudo aqui, a quantidade de contratos que foi utilizada, as reentradas que foi feita na operação, os custos, o valor líquido. Aqui tem um resumo, uma única operação que foi realizada. Então aqui ó, a curva de performance aqui no gráfico ficou um pouquinho negativo no início, e depois ele retoma o preço do movimento inicial, né? Fazendo aquelas realavancagens e melhorando o nosso preço médio e também aumentando os nossos lucros, conforme vocês já sabem que o robô ele faz isso aqui, ele trabalha dessa forma, né? Então esse daqui é o resultado de hoje, dessa automação aqui, padrão, com 3 contratos na entrada e fazendo as realavancagens nas regiões específicas, quando o preço ele volta contra a nossa posição, para poder fazer com que o nosso preço médio melhore e também o nosso lucro aumente. Então esse daqui ó, é o nosso resultado que foi alcançado pela automação quando encerrou a posição. E eu vou mostrar agora aqui o resultado acumulado dessa automação, como que ela tá. Deixa eu puxar aqui. Coloquei aqui um período maior e deixa carregar aqui para vocês verem como que tá no resultado acumulado, a configuração padrão da automação aqui do robô, da estratégia do robô, com a configuração padrão de 3 contratos. Olha só, a curva de performance ó, totalmente ascendente desde do início do mês passado, dia 6 mais ou menos, acho que foi dia 6/8, e até essa máxima aqui do dia de hoje. Olha o resultado aqui, ó, quase 5 mil já acumulado com essa estratégia rodando essa automação aqui. Vocês podem ver tudo aqui, acompanhar tudo, fator de risco, fator de lucro, somente operações no mini índice realizada. Olhar aqui a curva de performance novamente, ó, uma curva totalmente ascendente, um resultado surpreendente, um resultado incrível que tem mostrado essa automação. Então, galera, a gente tá vendo aqui ó, o preço, ó, acabou que não chegou lá no nosso alvo, chegou bem perto do nosso alvo aqui, mas enfim, o mercado não queria pagar hoje, então geralmente eu deixo até 1 hora, como eu falei, e como o preço não estava chegando lá, deixei ele passando um pouquinho mais do horário, mas o preço não estava chegando, então encerrei. Não adianta ficar com muita ganância mesmo, a gente tem que seguir os parâmetros tanto de risco quanto de horário que é estabelecido, né? Se ele está com dificuldade de passar nessa região, não tem por que ficar insistindo. Depois que ele tirou a gente ali da operação na conta real, ele veio, desceu e pagou aquele primeiro alvo ali, quase chegou no alvo final. Ele vai lá, dá essa pernada para cima e depois ele desce, puxou para cima novamente, parecia que ele ia inverter o movimento ali, mas não. Ele volta, faz mais algumas realavancagens ali também, porque é o padrão da automação, mas ele acaba não dando continuidade na compra. E se ele continuasse comprando, ele ia estopar, mas ainda assim ia sair no positivo. Então o preço começa a retornar para baixo e aí o nosso lucro ele aumenta um pouquinho mais e aí ele chega de novo na mesma região de fundo aqui, ó, mas ainda assim não conseguiu romper. Pode ser que ele ainda rompa esse fundo aqui, essas mínimas aqui, vai pagar ali embaixo, mas não vale a pena ficar no mercado e nessa expectativa aqui por causa de mais alguns pontos aqui, 100, 150 pontos, na expectativa de atingir o alvo final e talvez pode nem acontecer também. Então é melhor encerrar a posição. Então pessoal, esse é o vídeo que eu queria mostrar para vocês, o vídeo completo aí, para mostrar se chegou no nosso objetivo ou não. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, chama a gente aqui no WhatsApp e nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá.